Você já parou para pensar que hoje em dia a gente costuma mais desembalar do que descascar? Se você sente cansaço intenso, estresse, sente que o seu intestino não funciona como deveria, isso pode estar escondido nos pacotes coloridos e na promessa de praticidade. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como os ultraprocessados podem estar prejudicando a sua saúde e como eles podem estar te sabotando sem que você perceba. Eu sou Betânia Brito, sou estudante de nutrição e fica comigo nesse vídeo que você tem muito a aprender. Hoje, a maioria das pessoas vivem uma rotina intensa e isso é um empecilho para que elas vão para a cozinha, né, preparar o próprio alimento. Com isso, os ultraprocessados, os processados, com a promessa de praticidade, né, um sabor intenso e duração longa, né, de prateleira, se tornou a base da alimentação moderna. Mas por trás da conveniência e da praticidade, existe um custo muito alto para a nossa saúde. Então, por que será que esses alimentos fazem tão mal? E a resposta, ela vai muito além, né, do excesso de sódio, das calorias vazias ou mesmo do ganho de peso, né? O dano é muito mais profundo do que a gente pensa, principalmente quando falamos de intestino. Esses alimentos, eles foram feitos e desenhados para serem realmente irresistíveis, né? Serem muito palatáveis, mas isso causa danos para a nossa saúde ao longo do tempo. Então, primeiro vamos entender a classificação desses alimentos, né? A gente tem três classificações, que são os alimentos in natura, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Os alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles que deveriam ser a base da nossa alimentação, né? Deveriam ser aqueles que a gente consome em maior quantidade a maior parte do tempo, 90, 95% do nosso tempo. Então, são as frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carne, ovos, são os alimentos como a gente vê na natureza, né, que não passaram por nenhum processo. Depois a gente tem os alimentos minimamente processados ou processados, né, que são aqueles alimentos in natura que vêm da natureza e que passam pela adição de, por exemplo, sal ou açúcar ou vinagre. E exemplo desses alimentos são, por exemplo, o peixe latado, pães, legumes em conserva, que passaram por algum processo, mas é, sofreram a adição, né, de algum ingrediente, mas que não são ultraprocessados, né? É minimamente processado, mínimo de processamento. E depois a gente tem os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos de pacote mesmo, né? Se a gente olhar para a lista de ingredientes deles, a gente vai ver um montão de ingredientes, uma lista gigante e com nomes muito diferentes que a gente não consegue muito bem reconhecer e diferenciar o que são, né? Esses alimentos, eles têm pouco ou nenhum é, alimento in natura, né? E são repletos de sódio, emulsificantes, corantes, conservantes, que são ingredientes que não são benéficos para a nossa saúde, muito pelo contrário, né, acabam sendo prejudiciais. E exemplo desses alimentos são refrigerantes, bolachas, biscoitos de pacote, né, salgadinhos de pacote, biscoito recheado, nuggets, macarrão instantâneo, tudo isso entra nessa lista de alimentos ultraprocessados. Mas então, o que torna, né, esses ultraprocessados um alimento tão ruim para a nossa saúde? E o primeiro ponto aqui é sobre o nosso intestino, a nossa microbiota intestinal. Como a gente já falou várias vezes, diversas vezes em outros vídeos aqui no canal, nós possuímos a nossa microbiota intestinal, que é composta por trilhões de bactérias que povoam o nosso organismo, o nosso sistema, o nosso intestino. E quando a gente consome esses ultraprocessados, né, eles são
alimentos que são desprovidos de fibras, né? E além disso, eles são ricos em açúcar, gorduras, que são prejudiciais. As nossas bactérias, aquelas boas, benéficas, que vão contribuir para a nossa saúde, elas se alimentam de fibras. Então, quando a gente come ultraprocessados, a gente consome esses alimentos, a gente está matando as nossas bactérias boas de fome, porque elas ficam desprovidas de fibras, né? Esses alimentos não contêm fibras, então elas morrem de fome. E além disso, esses ingredientes que compõem, né, os ultraprocessados, como o açúcar, excesso de sódio, gorduras ruins, emulsificantes, corantes, alimentam as bactérias que são prejudiciais, né? A gente não tem só bactérias que são benéficas, mas ajuda a alimentar as bactérias ruins do nosso intestino, contribuindo para o processo de desbiose, que é o desequilíbrio dessa flora intestinal. O segundo ponto para a gente prestar atenção é sobre a barreira do nosso intestino. Esses produtos ultraprocessados, para que eles tenham aquela textura, né, aquele sabor irresistível, e para durar tanto tempo na prateleira, eles precisam de aditivos químicos. O problema é que o nosso corpo não evoluiu ao ponto de conseguir lidar com esses aditivos, né? Então, substâncias como polissorbato 80, carboximetilcelulose, que são muito comuns em sorvetes, molhos, pães industrializados, eles vão como que corroendo a nossa parede intestinal, né? Com o tempo, né, expondo o nosso intestino a esses produtos alimentícios, né, durante muito tempo, o nosso intestino vai ficando como que cheio de buraquinhos, esburacados, né? E coisas que não deveriam passar nessa barreira intestinal, né? Acabam passando. Então, vão entrando bactérias, toxinas. Isso contribui, né, para a síndrome do intestino permeável, que é justamente essa barreira, né, intestinal sendo rompida. O terceiro ponto para a gente ficar de olho na questão do consumo dos ultraprocessados é o excesso de alguns ingredientes, como por exemplo o açúcar, né, que está muito presente aí nos refrigerantes, nos doces, né, nas bolachas de pacote, que é um ingrediente que, consumido em excesso, vai contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças, como o diabetes e também, por exemplo, a esteatose hepática, que hoje a gente vive uma epidemia, que é a gordura no fígado, que a gente conhece popularmente. Depois a gente tem a gordura trans, que é uma gordura péssima para a saúde, né? E a presença também dos óleos vegetais refinados, que vão contribuir aí para o aumento do colesterol, principalmente do LDL, que é considerado um colesterol ruim, né, de baixa densidade, e vai, a longo prazo, contribuir também para o aparecimento de doenças cardiovasculares. E depois a gente tem o sódio, né? O problema não é o sal que a gente usa na nossa comida, né, para cozinhar na nossa casa, mas o problema está no excesso de sódio desses produtos ultraprocessados, industrializados, que vão contribuir sim para o aparecimento da hipertensão arterial e de doenças renais crônicas. E aí a gente chega no quarto ponto para a gente observar. Se a gente soma todos esses três fatores, né, que é o excesso de ingredientes ruins, uma microbiota intestinal comprometida, desequilibrada, em desbiose, com um intestino que está comprometido, né, que a barreira intestinal está comprometida, e o excesso de aditivos químicos, de açúcar, sal, isso contribui para o desenvolvimento de uma inflamação sistêmica de baixo grau. Essa inflamação é uma inflamação silenciosa que a longo prazo vai contribuir para o aparecimento das doenças que a gente vê o aumento, né, na prática hoje em dia, que é o diabetes tipo 2, principalmente, hipertensão, doenças cardiovasculares, a obesidade, né, que é muito falado em muitas pessoas
sofrem com essa doença hoje em dia. E por último, a gente tem o vício que esses alimentos causam, né? Os ultraprocessados foram desenvolvidos justamente para serem assim, hiperpalatáveis, né? Então eles são uma combinação perfeita de açúcar, gordura e sal que deixam o gosto irresistível e isso sequestra o centro de recompensa do seu cérebro, liberando dopamina e tornando viciantes, né? Irresistíveis. Então, isso atrapalha o centro de fome, saciedade que você sente e faz com que você queira cada vez mais esse tipo de alimento. Você é acostumado a comer refrigerante, beber refrigerante, comer bolacha recheada, nuggets, macarrão instantâneo, o seu paladar vai achar ruim mesmo quando você comer uma cenoura, uma abobrinha, uma carne, né? Porque a combinação de ingredientes desses alimentos são feitas para isso, né? São feitas para viciar. E como que faz, né? Se você é essa pessoa acostumada a consumir esse tipo de alimento? A solução é simples, mas não é fácil. Você precisa realmente desembalar menos e descascar mais. Então, o primeiro ponto é priorizar os alimentos in natura, né? Vá até a feira, frequente a feira, hortifruti, ao açougue, né? Prefira esses ambientes ao passear ali pelas prateleiras do supermercado. O segundo ponto é leia rótulos. Se você não sabe como fazer isso ou tem dúvidas sobre isso, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como você deve olhar para a lista de ingredientes dos alimentos que você encontra no supermercado. E eu vou deixar o link aqui embaixo, isso pode te ajudar muito. Mas, resumindo, basicamente, você precisa olhar para a lista de ingredientes, né? Aquela que fica lá atrás, geralmente no pacote, com as letras bem pequenas, e você vai olhar para aquela lista de ingredientes. Se for aquela lista de ingredientes enorme, com nomes que você não consegue identificar, provavelmente esse é um alimento que não faz bem para a sua saúde. E se você puder, cozinhe em casa. Isso faz total diferença para a saúde. E você preparando sua própria comida, você pode ter controle do que você vai comer. Você sabe o que foi utilizado, quais ingredientes, qual gordura, né, foi utilizada naquela preparação. E isso exige sim disciplina, né? Exige também uma preparação, mas faz total diferença para a saúde. E por último, faça trocas inteligentes. Você pode começar fazendo pequenas trocas até que você se acostume, né? E chegue na situação ideal, né? Que é não consumir esse tipo de alimento. Então, por exemplo, se você tem o hábito de consumir refrigerante, troca esse refrigerante por um suco natural, né? Mas já adianto que em excesso também o suco natural ele vai ser um problema, né? Porque ali no suco a gente perde as fibras da fruta. O ideal é mesmo que você consuma a fruta in natura, né? Mas há uma opção também que é a água com gás, com limão e gelo, por exemplo, para substituir essas bebidas que são muito açucaradas e acabam não sendo tão legais assim para a saúde. Então, eu não quero que você saia desse vídeo, né, com medo de comer, mas que você tenha o poder de escolha, né? Você saiba o que está colocando para dentro do seu corpo e como isso vai te prejudicar ou te nutrir, dependendo da sua escolha. Então, não é para ficar com medo de comer, mas para saber fazer melhores escolhas, né? E se isso é difícil para você, vá fazendo essas mudanças aos poucos, né? Até que você consiga ter uma alimentação com maior qualidade, com maior densidade nutricional. E se esse conteúdo abriu seus olhos, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que vive à base de barrinha de cereal e shakes processados. E me conta aqui, qual é o alimento que você vai começar a substituir na sua alimentação essa semana? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!